Amém? O personagem central da minha ministração, como você já deve imaginar, é Jesus. Jesus era uma pessoa que ele teve encontro com muitos, como pessoa humana. Teve encontro com muitas pessoas, como nós podemos saber, com Pedro, com João, com Tiago, com André. E essas pessoas passaram a ter uma vida totalmente diferente do que elas tinham antes. Eles eram pescadores e passaram a ser pescadores de homens. Passaram a ser pescadores, passaram a ser pessoas que viveram para o reino de Deus. Assim como outras tantas pessoas, tantos leprosos, surdos, cegos, mudos, e tantas pessoas com esse tipo de problema, que depois do encontro com Jesus, passaram a ter uma vida diferente. Como nós vemos também Paulo, o apóstolo, que era um oficial romano, e depois do encontro com Jesus, passou a considerar tudo como esterco, e assim por diante. E eu tenho lido o Novo Testamento esses dias, e aconteceu comigo a mesma experiência que aconteceu com o Pedrinho, que ele contou para nós, que ele já leu Gênesis várias vezes, leu um versículo várias vezes, e de uma hora para outra, lendo, ele teve uma visão diferente, ele conseguiu enxergar uma visão diferente ali. E eu também, lendo o Evangelho de Mateus, como já li várias vezes, eu também tive um versículo que me chamou a atenção, que eu nunca vi ninguém pregando sobre esse versículo, comentando, que é o versículo 22 do capítulo 12 de Mateus, que eu vou ler para vocês. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. Nós vemos muita cura de cego, de surdo, de mudo, mas o cara era os dois, ele era cego e ele era mudo. Imagina a situação que esse homem vivia. Imagina as condições de relacionamento que ele tinha com os outros. Que situação que ele poderia estar desfrutando da vida. E depois que ele encontrou Jesus, ele passou a ter vida novamente. Ele voltou a falar, ele voltou a enxergar, voltou a falar, voltou a ter uma vida normal. Então eu fiquei pensando nisso, né? Como que Jesus pode transformar a vida das pessoas? Como Jesus pode fazer que a gente saia de uma situação de quase morte para uma situação de vida? Na verdade, Jesus até realizou milagres ressuscitando mortos, como foi o caso da viúva de Naim, que tinha um só filho, e Jesus ressuscitou esse filho porque essa viúva ia ficar só no mundo, ia não ter condições de viver. E assim também aconteceu com aqueles 10 leprosos, que só um voltou. Então, muitas vezes, a gente dá as costas para Jesus. Muitas vezes, Jesus faz um milagre na vida da pessoa e a pessoa dá as costas para Jesus, não reconhece o que Jesus fez. E nessa situação, eu coloco muitas pessoas, muita situação. Eu quero colocar na minha vida, por exemplo, eu tive um encontro com Jesus e passou e mudou totalmente a minha vida. Eu não vou falar aqui o que aconteceu, porque eu já contei isso para vocês todos têm conhecimento disso. Mas eu passei a ter uma vida nova, ter uma vida transformada. E eu acho que muitos de vocês também tiveram esse encontro com Jesus. Por isso que estão hoje aqui participando dessa atividade, estão dispondo do seu tempo participando dessa atividade, porque já tiveram um encontro com Jesus e se agrada de estar na presença de Jesus, se agrada de ouvir as coisas sobre Jesus, se agradam de amar e demonstrar esse amor por Jesus. Então, eu gostaria que vocês realmente valorizassem a obra que Jesus fez na vida de cada um de nós, que a gente compreendesse a mudança que Jesus fez na vida de cada um de nós. Então, essa situação é que eu quero trazer para vocês, essa reflexão que eu quero trazer para vocês. A transformação que acontece quando a pessoa tem um encontro com Jesus. Tanto foi o encontro pessoal, como eu já falei, quando Jesus estava como pessoa humana no mundo, como os encontros que nós temos ainda hoje com esse mesmo Jesus. Então, que Deus abençoe vocês, abençoe a todos nós e nos ajude a caminhar. Amém? Senhor, a boa obra que o Senhor começou na nossa vida, Pai, ela ainda não se completou porque nós ainda estamos aqui nessa terra, Senhor. Ô Jesus, enquanto estivermos aqui, Senhor, nós clamamos a Ti. Abba, Pai, Paizinho, vem, Senhor, todos os dias em nosso encontro. Ô Senhor, como o irmão falou, Jesus,
Senhor, nós não queremos nunca nos esquecer da boa obra que o Senhor fez e continua fazendo nas nossas vidas. Senhor, nós pertencemos a Ti eternamente, Jesus. Nós somos comprados com alto preço, com preço de sangue, Jesus. Oh, Deus, o nosso coração é Teu, a nossa vida é Tua, Senhor. E mesmo assim, Senhor, muitas vezes, Senhor, vem, Senhor, para nos convencer novamente disso, para nos renovar nisso, Senhor. Somos Teus, Senhor, declaramos nessa tarde, somos Teus, Jesus, Te amamos, Jesus. Amém.